Pode iniciar. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Agradeço o convite para a gente refletir juntos sobre o tema que eu propus aqui para a gente conversar essa noite, né? Que o tema já está aí projetado para vocês, entre a sombra e a luz. É, E é um tema que eu particularmente mexe muito comigo, sabe? Esse tema foi proposto para uma casa espírita, onde eu falei aqui, a casa espírita que me solicitou falar sobre esse tema. E ele mexeu muito comigo, que eu já falei esse tema em outras casas aqui de Vitória, Vila Velha. E por isso que eu propus eles para vocês também, porque quando fala muito no nosso coração, né, a gente quer compartilhar, a gente quer dividir, né? Então, entre a sombra e a luz, meus amigos, desde que a humanidade existe, ela sempre esteve imersa em dualidades, né? Bem, mal, forte, fraco, né? Seguro, arriscado, vencer, perder, sombra, luz, né? E a dualidade entre sombra e luz, ela não é só uma característica física do mundo material que nos rodeia. Ela é também uma metáfora que simboliza o conflito entre forças opostas que moldam a nossa existência no mundo material e também no mundo espiritual. E desde os tempos mais remotos, que essa simbologia da sombra e da luz, ela vem proporcionando para a gente debates que vão caminhar, vão transitar por diversas culturas, diversas tradições filosóficas, onde a luz ela vai representar o quê? O bem, a verdade, o conhecimento, a pureza, a iluminação espiritual. E a sombra, ela simboliza o quê? O mal, a violência, a ignorância, o atraso moral. Então, essa dicotomia, que é a oposição entre duas coisas, entre duas ideias, né? Entre bem e mal, sombra e luz, ela é muito debatida na filosofia. Quando a gente vai buscar, vai recorrer à filosofia para compreender essa temática, a gente vê que ela é muito debatida na filosofia. E vários filósofos vão oferecer para a gente reflexões muito valiosas, muito interessantes sobre os conceitos e origens do bem, do mal, da sombra e da luz. Então a gente trouxe aqui. Ih, não tá passando, peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Tá passando. Beleza. Ó, Platão, por exemplo, ele fala que somos como homens em uma caverna, presos em correntes, vendo apenas a sombra das coisas que são projetadas na parede. Então, para Platão, a verdade ela está além das sombras, ela está na luz do mundo exterior. Então, no mito da caverna, ele traz o bem como uma forma suprema, como algo que existe para além do mundo físico. Ele acreditava que o conhecimento da verdade é o que nos leva ao bem e que a virtude é o conhecimento. Aí nós temos Aristóteles, que foi aluno de Platão, né? E ele entendia a busca pelo bem como algo central na vida humana. Ele via o bem como o propósito final de todas as ações humanas. Então, para ele, o bem é a atitude racional para com as sensações e os desejos. Deixa eu chegar só pro ladinho aqui que me atrapalha, viu, o slide. A gente tem Santo Agostinho, né, muito conhecido para a gente, e ele propôs, e a gente aprende isso, né, no Livro dos Espíritos, com a fala do próprio Santo Agostinho, que o mal ele não tem existência própria, que ele é simplesmente a ausência do bem. E ele argumentava que Deus, sendo a fonte de todo o bem, não poderia criar o mal, e que o mal surge em que momento? No momento em que o homem se afasta do bem. Nós trouxemos Jung também, um renomado psicólogo, ele introduziu o conceito de sombra no contexto psicológico. Então, para ele, a sombra representa os aspectos reprimidos do eu, aqueles traços, aqueles desejos que a consciência rejeita, mas que ainda vão exercer
uma influência muito grande sobre o comportamento humano, sobre a psique humana. Então, para ele, reconhecer e integrar a sombra é essencial para o nosso crescimento pessoal, para a nossa autocompreensão. Então, essa dualidade, luz e sombra, bem e mal, ela é uma temática que vai suscitar muitas reflexões, reflexões profundas em vários campos do saber humano, na religião, na filosofia, na psicologia. Gente, na Bíblia, a gente encontra registros, na Bíblia inteira, desde o Antigo ao Novo Testamento, desse permanente combate entre o bem e o mal, entre a sombra e a luz. No profeta Isaías, no Antigo Testamento, Isaías, Salmos, Provérbios, ele traz ali nos capítulos, ai, dos que ao mal, tem uma tarja aqui me atrapalhando de ler. Ai, dos que ao mal chamam bem, ao bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce, né? E do doce amargo e por aí vai. Nos Salmos, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. Nos provérbios, o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, galardoados, premiados, né? Lá em 1 Tessalonicenses, é, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros. Na carta de Paulo aos Romanos, né? Porque é uma fala célebre, todo mundo conhece essa fala de Paulo, né? Na sua carta aos Romanos, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E Mateus, João, que trazem aí registros no Novo Testamento também, mostrando para a gente a importância de a gente caminhar na luz, seguir o bem. Onde a gente for, a gente buscar fazer o bem, buscar caminhar na luz. Então, são trechos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que vão ali nos indicar que a felicidade ou a infelicidade, a punição ou a recompensa de cada um vai depender do quanto nós estamos em harmonia com as leis de Deus ou do quanto nos distanciamos dessa lei. Do quanto a gente está caminhando para a luz completa ou do quanto a gente tem se afastado dessa luz. Allan Kardec, ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 4 do capítulo 12. Ou seja, do quanto eu tenho me empenhado para ser uma pessoa melhor, para dominar as más tendências que eu sei que existem em mim, que eu sei que eu ainda carrego, do quanto eu tenho me esforçado para olhar para dentro de mim com sinceridade, me encarando frente a frente para reconhecer aqueles hábitos que precisam ser modificados, aqueles traços de personalidade que precisam ser moldados e me empenhar para agir melhor, para modificar esses velhos hábitos, permitindo o desabrochar do novo homem sob o velho. Então, essa dualidade entre luz e sombra, né, e as reflexões que esse tema sugere para nós, nos conduz a uma compreensão mais profunda de nós mesmos, do próprio eu e do mundo em que habitamos, porque nós nos relacionamos com o outro, com o mundo, né? O primeiro relacionamento é com a gente mesmo. Depois nos relacionamos com o outro, com o mundo, com toda a criação. Então, refletir sobre isso nos permite encontrar clareza nas sombras, sob a luz da compreensão. Porque quando a gente compreende, meus irmãos, a gente acende um farol no nosso caminhar. E com o farol aceso, a gente consegue enxergar melhor, né? Caminhar com maior segurança. Esse é o farol da compreensão, do autoentendimento. Então, eu preciso identificar as minhas sombras. E se eu já as identifiquei, eu preciso então reconhecer que elas são minhas. É, eu reconheço que eu tenho as sombras e que elas me pertencem, porque posso jogar a culpa no outro pelas sombras que eu carrego, pelas reações desagradáveis que eu tenho
em alguma situação. Eu não posso culpar o outro pelos meus erros. Ai, eu gritei com você porque você provocou em mim isso. Eu estava aqui na minha paz, na minha serenidade, você veio de lá, me perturbou e roubou a minha paz. Mas será que eu estava tão em paz assim? Será? Eu poderia, de repente, naquele momento, estar em um estado de tranquilidade, mas não em paz verdadeiramente. Porque a paz verdadeiramente sentida, aquela que é construída aqui dentro, de dentro para fora, aquilo que vem de fora não abala. Vamos lembrar aqui da parábola que o Cristo apresentou para a gente sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Lembram dessa parábola? O que que aconteceu com a casa que foi construída sobre a areia? Ó, a casa que foi construída sobre a areia, quando veio a chuva forte, a derrubou, porque ela não estava construída em bases sólidas. Porque quando a paz que eu sinto tiver sido construída em base sólida, e o que é essa base sólida? É a vontade que eu tenho de percorrer ali a minha transformação moral, mudar as minhas atitudes, alicerçadas, obviamente, no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos do Cristo. E então poderão vir as tempestades, os tsunamis, que essa paz, essa minha casa, não será derrubada, não será abalada. Mas quando ela ainda não está construída em base sólida, qualquer estímulo negativo que vier sobre mim vai despertar as minhas sombras e a minha casa vai ruir, como essa casa aí construída sobre a areia. Mas afinal de contas, que são essas sombras? As sombras são todas aquelas questões que a gente ainda tem que resolver dentro de nós. É tudo aquilo que está dentro de mim, que reside dentro da gente, que nos afasta do bem, da caridade, da paz, do senso de justiça, do amor. Não é fácil a gente encarar as próprias sombras que a gente traz conosco, às vezes, há séculos e séculos de existências anteriores. E em algum momento da nossa vida, essa sombra vai surgir, vai aparecer. E quando é que elas aparecem? Quando é que a minha sombra surge, ou as minhas sombras surgem? Eu vou falar de mim, até porque eu só posso falar de mim, né, gente? Por exemplo, uma das minhas sombras, eu vou falar de uma só, porque senão, né, vocês nunca mais vão me chamar para fazer palestra. Vou falar de uma sombrinha pequenininha, tá? Para ninguém assustar. Por exemplo, uma das minhas sombras surge no trânsito. Gente, o trânsito é um trem que me provoca. E se eu permitir, as minhas sombras não vêm para uma visitinha rápida, não. Se eu deixar, elas ficam. Porque no trânsito eu tenho estresse. Porque, afinal de contas, só eu sei dirigir, entende, gente? Só eu sou educada no trânsito, né? Todo mundo é mal educado no trânsito, todo mundo dirige mal, só eu que dirijo bem, né? Então, se eu permitir, as minhas sombras que surgem durante um trânsito congestionado me devoram. Então, o que que eu faço, já que eu já tenho essa consciência, né? Enquanto eu estou ali dirigindo num trânsito ruim, num trânsito que nos testa, eu busco exercitar tudo aquilo que eu preciso para minha vida imortal, que eu quero carregar comigo como meu patrimônio espiritual. A tolerância, a compaixão, a gentileza, a cordialidade. Olha só, uma situação desagradável de um trânsito congestionado me ajudando na minha autoeducação. Mas isso só acontece quando eu consigo perceber em uma situação desagradável ou constrangedora uma oportunidade.
Ah, mas eu consigo enxergar assim todas as vezes para exercitar tudo isso, essas virtudes? Eu não, gente. Eu erro. Nossa, eu erro pra caramba. Apesar de eu já não manifestar, por exemplo, já evolui um pouquinho, tá? Para ninguém ficar triste aí comigo. Eu já evolui um pouquinho. Por exemplo, eu já não manifesto mais a minha impaciência, meu estresse no trânsito na buzina. Já não uso buzina mais. Não tem? Às vezes a gente dá aquele buzinão, fica com raiva do outro, dá aquele buzinão. A buzina, para mim, corresponde a um grito, né? Como se você estivesse gritando com outra pessoa. Então, já não uso a buzina. Então, eu já atuo como se meu carro não tivesse buzina, a não ser que seja para dar um alertazinho. Né? Então, já não manifesto mais nem verbalmente, sabe? Xingando até a 10ª geração do coleguinha, nada disso. Já melhorei, já não faço isso mais. Mas eu ainda perco a paciência aqui dentro, perco a tolerância aqui dentro, que mentalmente o pensamento vai lá, ah, seu filho é uma boa mãe, né? No pensamento. Só não é tão bonitinho assim. E aí, o que que acontece? Se instala dentro de mim o estresse desnecessário, aquela energia ruim que às vezes vai comprometer o meu dia todo. Aí só depois que eu vou parar, vou refletir e pensar, poxa vida, Carita, que bobeira. Precisava disso tudo? Não precisava. Então aí eu vou parar e vou refletir o que que eu posso melhorar. O que que eu posso fazer por mim mesma para não sofrer com essa energia que eu mesma criei. Olha só. E as nossas sombras, amigos, elas podem vir de várias formas. Quando a gente sente ciúme, quando a gente sente inveja, quando a gente cultiva mágoa, né, rancor, quando a gente fala mal do coleguinha, quando a gente é intolerante, preconceituoso. Quem nunca agiu assim que atire a primeira pedra? Todos nós temos sombras. E na maioria das vezes, nós sabemos muito bem quais são elas. E transformar essas sombras em luz, meus amigos, é o grande desafio das nossas existências. E como é que a gente faz isso? Então, primeiro, a gente já falou, né? Um pouquinho. Primeiro é identificando as nossas sombras, admitindo que essas sombras existem, que trazemos essas sombras dentro de nós, às vezes de uma encarnação para outra, a gente vem carregando sombras do passado, porque é só assim, reconhecendo as nossas sombras, é que a gente vai poder tratá-las convenientemente. Porque vejamos, nenhum de nós é pura luz nem pura treva. Nós somos uma miscelânea, uma mistura. Então, nessa mistura, né, a gente de sombra e luz, a gente vai formando o nosso tom, a nossa nuance. Que veja bem, o nosso objetivo ao reencarnar na Terra é o qual? É o aperfeiçoamento, não é? Aperfeiçoamento moral. É chegar ao túmulo melhor do que acordamos no berço, como dizia Chico Xavier. E nós chegamos ao berço, meus irmãos, quando nós renascemos no corpo de carne, a gente vem carregando as nossas sombras do passado. E através da educação que a gente vai recebendo no lar, dos nossos pais, dos nossos tutores, né? Através das experiências educativas que a vida vai se encarregar de colocar no nosso caminho, a proposta é de que a gente chegue ao túmulo com as sombras mais atenuadas, né? Digamos, em tons mais suaves aí na escala do cinza, ou quem sabe até livre delas. Vai depender da quantidade de luz que eu vou lançar sobre as minhas sombras, não é? Quanto mais luz eu lançar sobre as minhas sombras, olha lá, a minha paleta do cinza vai ficando mais suave, vai ganhando tons mais suaves.
E isso vai depender do quanto de luz a gente lança sobre as nossas sombras. Ah, mas eu posso também adensar as sombras que eu já carrego, torná-las mais pesadas? Posso, posso. Ah, isso é bom? Não, nem um pouco, né? Mas dependendo das minhas escolhas, dos caminhos por onde eu escolho seguir, das decisões que eu vou tomando no meu caminhar, das minhas atitudes, eu posso sim adensar ou atenuar as minhas sombras. Vai depender das minhas escolhas, das escolhas que eu vou fazendo na minha vida. E lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem, na questão 629, que o homem ele se conduz bem quando tudo que ele faz ele tem em vista o bem coletivo, o bem do próximo, o bem de todos. Porque agindo assim, segundo os Espíritos, ele está observando a lei de Deus. Oh, não era isso que Santo Agostinho falava, gente? Que o mal surge quando o homem se afasta do bem. E sendo Deus a fonte de todo o bem, nos afastando de Deus, a gente se aproxima do mal. Ai, Carita, mas eu não faço nem o bem e nem o mal. Então eu tô bem, né? Eu não faço nem o bem nem o mal. Mas onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. E não sou eu que estou dizendo. É o capítulo 3 de A Gênese. Ah, mas como eu faço então para distinguir o bem do mal, para que eu possa fazer escolhas melhores no meu caminhar, né? Para que eu possa caminhar para a luz, dissipando as minhas sombras. E os espíritos nos esclarecem na questão 630, também do Livro dos Espíritos, que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta dela. Simples assim. Fazer o mal é infringir a lei de Deus, que está grafada onde? Em nossas consciências. E lá na 631, os espíritos ainda completam. Eles dizem que Deus deu ao homem a inteligência para que ele pudesse discernir o bem do mal. E se o homem crê em Deus e realmente deseja saber o que é certo ou o que é errado, ele consegue, porque lhes foram garantidos recursos para que ele pudesse discernir o bem do mal. Ele tem os recursos, tem o meio para fazer isso. Então, todos nós sabemos, sim, discernir o bem do mal, né? Por exemplo, eu sei que eu não posso furtar o bem de alguém. Eu não posso ir lá e roubar um livro do Heraldo que eu quero ler. Vou pegar dele, vou furtar dele sem ele ver. Eu não posso fazer isso, né? Estou cometendo um crime. Eu não posso invadir uma propriedade privada, uma propriedade particular de alguém, porque eu posso ser presa. Eu não posso avançar um sinal vermelho porque eu estou infringindo uma lei de trânsito, posso ser multada. Então eu sei quando eu estou infringindo leis humanas, não sei? Quando eu faço isso, eu estou infringindo leis humanas. Então, eu também sei quando eu estou infringindo as leis de Deus. A lei de Deus que é superior à lei humana, gente, que é transitória, que é mutável. Por exemplo, quando eu manipulo situações que vão prejudicar pessoas, quando eu faço fofoca, quando eu sou descortês, desagradável com um amigo, quando eu deixo de ajudar alguém, mesmo tendo a possibilidade de ajudar. Então, essas são atitudes que nos distanciam da lei de Deus, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. São atitudes que ferem a lei divina, que nos afastam do bem. E no nosso caminhar pela vida, meus irmãos, nas nossas múltiplas existências, a gente está oscilando entre o bem e o mal, sombra e luz. Exceto para os espíritos superiores, né? Espírito que já atingiu a perfeição, né? Mas nós que ainda estagiamos na Terra, né? Mundo de prova e expiação, nosso caminho, nosso aperfeiçoamento, a gente está caminhando para a luz, né? Porque estamos nos esforçando para ser melhor. Tanto que estamos hoje aqui juntos, refletindo sobre essa temática, sobre a vida. Então, a gente está se esforçando para ser melhor, reconhecendo as nossas sombras, reconhecendo aquilo que precisa ser modificado.
Às vezes a gente não consegue fazer grandes mudanças, mas é de pequenininho, é de pouquinho em pouquinho. E assim a gente vai tornando o nosso caminhar em um mundo de prova e expiação um pouco mais suave. Buscando compreender a nós mesmos, a gente alcança a transformação que a gente deseja. Compreendendo as nossas sombras, nós vamos amadurecendo as nossas emoções, entendendo que os momentos de crise, as situações difíceis que nos visitam, são também momentos de oportunidade. Oportunidade de autoconhecimento, oportunidade de transformação. É no momento da crise, meus irmãos, que nós somos testados naquilo que a gente já aprendeu, ou que a gente acha que já tem aprendido, né? A crise é o teste. Não tem aquela história de que você já deve ter ouvido que marinheiro bom só se forma durante a tempestade? Marujo bom só se forma na tempestade. É verdade. E nós somos todos marinheiros. E a tempestade é a crise. Porque o que a gente quer, de modo geral, eu quero, né? É navegar em mar calmo, né? Aquele mar lisinho, azulzinho. Mas o mar calmo, meus amigos, está dentro. Vocês acham que espírito perfeito navega em mar calmo? Não. O espírito perfeito, ele construiu o mar calmo dentro de si, para que ele pudesse caminhar com serenidade, com equilíbrio, dentro da tempestade. Ele construiu o mar calmo dentro de si. Então, é na tempestade, é na crise que eu elaboro a minha capacidade de administrar os contrários da vida, para entender que os opostos fazem parte da vida, que todos nós nos movimentamos nesses opostos, entre luz e sombra, alegria, tristeza, razão, ilusão. Quando a gente parar de transitar nesses opostos, é sinal de que a gente não deve estar nem encarnado mais em mundo de prova e expiação, gente. A gente deve estar lá em Sírios. Meus irmãos, nós somos filhos da luz, disse Paulo. A luz é a nossa constituição, é o nosso destino. E saber disso deveria, ou deve, né, nos encorajar a olhar para nós mesmos, olhar para as nossas sombras com coragem, com a coragem de compreendê-las, porque a nossa sombra é passageira, a nossa origem é luz. Lembra do psicólogo Jung, que a gente citou lá na frente, lá atrás? Ele fala que nós projetamos a nossa sombra no outro. Aquilo que a gente não quer enxergar em nós, a gente transfere para o outro e condena no outro. Olha só que loucura. Então, algo muito importante que a gente precisa fazer, considerar na nossa autoanálise, no nosso autoconhecimento, é a gente parar e pensar: será que aquilo que eu tenho condenado no outro, eu não possuo em mim mesmo? Isso é aceitar a nossa falha. Aceitando que somos falhos, a gente vai reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Agora, quando a gente está cego aos nossos próprios erros, que medidas que a gente vai tomar para corrigir as nossas falhas? Se eu não tenho erro, o que eu vou corrigir, não é? Por exemplo, se os meus amigos dizem com alguma frequência que eu sou uma pessoa teimosa. Carita, você é muito teimosa. Eu preciso estar atenta a essa sinalização que meus amigos estão me dando. Porque os meus amigos, sinceros e leais, eles vão me dizer a verdade. E eu preciso estar atenta a essa sinalização deles sobre o meu comportamento. E refletir sobre isso, e não rebater de imediato, né? Ficar bravo. Ai, todo mundo fica falando que eu sou teimosa, mas eu não sou teimosa. A minha própria atitude já demonstra o contrário. Agora, quando eu reconheço que eu tenho um comportamento que está sendo nocivo para mim,
que está me prejudicando, prejudicando o outro, se eu já tenho um pouquinho a consciência desperta, eu vou começar a me modificar. Eu vou refletir para buscar melhorar. Ah, como que é isso? Ai, já 1º de janeiro tá chegando, né? 2025, você é uma nova pessoa. A partir do dia 1º de janeiro, eu não serei mais teimosa. Vai funcionar, gente? Não vai. Não vai porque não é da noite pro dia. E não vai porque essa transformação não vem assim, abrupta, não vem da noite pro dia. E também não se trata de combater ou tentar esconder um traço da personalidade que temos, mas é de buscar entender por que que eu estou agindo de maneira A ou B e transmutar essa energia, por exemplo, da teimosia, que eu citei, para algo que seja construtivo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa teimosa, já reconheci isso, através da minha autoeducação, eu posso transmutar essa energia da teimosia para perseverança, por exemplo, para a conquista de um objetivo benéfico, para desenvolver uma ação benéfica que vai trazer um bem coletivo, para uma ação que necessita de uma pessoa que tenha essa característica da perseverança, que vai buscar, que vai tocar um projeto para frente, trazendo resultados que vão beneficiar muita gente. Então, olha só, a energia da teimosia transformada em perseverança trazendo um bem coletivo, trazendo bem para todos. Meus amigos, todos nós temos muitos traços sombrios que precisamos modificar. E o primeiro passo é a gente aceitar. Aceitar esses traços que possuímos. E aceitar não significa que a gente tem que deixar do jeito que tá, né? Aceitar não significa se acomodar, síndrome de Gabriela, não, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Não. A proposta de aceitar é para se conhecer, para se modificar, transmutando sombra em luz. Isso é se acolher. Acolher amorosamente a sombra pessoal que a gente tem. Porque é só assim que a gente vai conseguir entender para modificar. E nós sabemos que nós não vamos conseguir resolver todas as nossas sombras, liquidar todos os nossos defeitos em uma única existência, não é, gente? Não vamos. Por isso que existe a reencarnação. No livro Consolador, é, opa, Emmanuel, pela psicografia de Chico, diz que a encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Olha só, gente. Questão 228. Então, a gente não vai conseguir resolver tudo em uma única existência, que é como um dia de trabalho. Olha só. Mas a gente pode, pelo menos, chegar ao final dessa jornada melhor do que a gente iniciou, não é, gente? E a gente sabe quando vai ser o final da jornada? Alguém sabe que dia que vai desencarnar? A gente não sabe, né? Então é por isso que a gente precisa começar hoje. Porque esse é o tempo que a gente tem. Esse instante que estamos agora é o que a gente tem. O amanhã é acréscimo divino. Na condição de espíritos em evolução, que somos nós, é muito comum a gente manifestar na nossa personalidade tendências negativas, né? Tendências ruins, e nos debatermos com essas tendências na tentativa de dominá-las. E aí é uma reflexão importante. Será que as minhas sombras estão me dominando ou eu tenho dominado as minhas sombras mais frequentemente? Vai depender do tamanho delas, né, gente? Quanto maior a minha sombra, mais difícil fica de dominar. E para dominar as nossas sombras, a gente precisa olhar para dentro, buscando essa compreensão. Porque nem sempre as compreendemos, e por não compreendê-las, o que que a gente faz às vezes? Finge que ela não está ali. Rejeitamos.
Faz de conta que não existe. Ah, não sou eu não sou assim. Buscar compreender faz parte desse processo de autoconhecimento. Por isso que é importante a gente observar quais são os gatilhos que estão despertando as minhas sombras. Quais são os gatilhos que despertam em mim sensações desagradáveis, né? Que vão, que vão ter como consequência raivas, melancolia, tristeza. Por isso eu preciso me compreender, me conhecer. Quem sou eu? Porque no decorrer das nossas existências, a gente vai criando muitas máscaras para poder viver e sobreviver em sociedade. É normal isso, todo mundo faz isso. A carta do ambiente de trabalho, ela é diferente daquela carta que se reúne com os amigos, num almoço, num jantar, que também é um tanto diferente daquela carta ali no núcleo familiar. Mas quem verdadeiramente sou eu? E eu só consigo descobrir isso quando eu olho para dentro, quando eu caminho para dentro, quando eu olho para mim com coragem de reconhecer as minhas fragilidades e começo a cuidar delas com carinho. Porque eu só modifico em mim aquele aspecto para o qual eu dirijo a minha atenção, essa autoanálise. Então, eu tenho analisado quem eu sou, por que que eu ajo desta ou daquela maneira, porque fazer isso com o outro é facinho pra caramba, né? Fácil. A gente olhar o que que o outro tá fazendo ou deixando de fazer, reparar como que o outro anda, senta, fala, né? Apontar a dificuldade do colega de trabalho, julgar o comportamento do vizinho. Às vezes a gente faz isso com muita facilidade, né? E se a gente usar essa mesma estratégia conosco, analisando a gente, analisando o nosso comportamento conosco mesmo, com o outro, com o mundo, com a família, isso é caminhar para dentro. O caminhar é de dentro, a nossa relação é de dentro para fora. Enquanto a gente estiver nessa relação de fora para dentro, nós estaremos presos a vícios que às vezes a gente vem carregando, cultivando de uma existência para outra em padrão de comportamento que vão se repetindo há séculos. Agora, quando eu me relaciono de dentro para fora, eu estou agindo em favor de mim, buscando mudar aquilo que tem que ser mudado. E aí eu vou romper com as algemas que me prendem a padrões de comportamentos de conduta viciosa, né? E que impedem o meu caminhar. Isso é a reforma íntima, tão conhecida e às vezes pouco aplicada, né? Então, o que a gente precisa fazer é aproveitar o agora, que é o momento que a gente tem, o tempo presente. Passado já foi, futuro a Deus pertence. O tempo que a gente tem é agora, a oportunidade da existência, da reencarnação. Então, tudo que eu posso fazer está no hoje. Eu não posso fazer nada amanhã. Então, lidar com as nossas sombras tem que ser hoje, agora. E eu acredito que a gente está aqui, a gente já está com um passinho dado nessa busca, né? Que muitos de nós aqui, tenho certeza, falo por mim, mas acredito que existam mais, né, como eu, lutam diariamente consigo mesmo contra as próprias sombras, porque já se incomodam com aquelas condutas, aquele comportamento que não quer mais ter, né? E é aí que começa o nosso caminhar para a iluminação. Que a gente começa a ver claridade na escuridão quando a gente vai em busca de solução para aquelas questões que estão mexendo, que estão ferindo aqui dentro. Quando a gente se incomoda com o nosso próprio comportamento, é sinal de que a consciência despertou. Quando a gente não fica mais tranquilo com aquilo que precisa ser mudado. A gente sente a necessidade de enobrecer um traço de nossa personalidade. Então, a gente tem aí um sinal indicativo da conquista de um aprendizado, que só vai se transformar, né? Que só vai gerar uma transformação se eu quiser, dependendo do meu esforço individual. E esse esforço individual tem que começar com autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura, por exterminar as próprias paixões, palavras de Emmanuel pela psicografia de Chico. Então, nenhuma mudança de sombra para a luz é fácil, meus amigos. Somos espíritos imortais carregando uma bagagem imensa de muita história de outras existências. Padrões de comportamento, qualidade, defeito, virtudes, vícios. O nosso eu de hoje é o conjunto de todos os nossos eus do passado, estando hoje na nossa melhor versão.
Então, são muitos séculos de comportamentos para serem mudados. Então, nenhuma mudança de sombra para luz é fácil, né? Então, a gente não pode se cobrar transformações repentinas, arrebatadoras, porque modificar isso, suavizar esses impulsos, modificar condutas, não é como trocar de roupa, não é da noite para o dia. Requer disciplina, vontade, persistência. Então, a gente dando pequenos passos hoje, começando de pequenininho agora, no final a gente vai ter feito grandes melhorias, mas sem desesperação, com a confiança de que a gente pode operar em nós aquelas mudanças que a gente quer que aconteça, né? Vejamos se o próprio Cristo disse que nós somos deuses, que a gente podia fazer tudo que ele fazia e muito mais. Se ele confiava em nós dessa maneira, quem somos nós, né? Para não confiar em nós mesmos, né? Eu tenho uma amiga que a gente conversava e ela dizia: Ah, minha filha, eu não mudo mais, não, que eu já tô com 70 anos, não mudo mais, não. Eu falei, aí eu fui obrigada a lembrá-la de que nós somos espíritos imortais. E saber disso devia nos dar uma consolação danada, né, gente? Porque pensa bem se a gente tivesse que transmutar todas as nossas sombras em luz, em uma única existência, e a todo mundo de tobogã para um umbral. Não íamos dar conta. Ah, Deus é bom e nos dá a oportunidade da reencarnação, né? Nos dá o tempo. O tempo. E o conhecimento da doutrina espírita, gente, o conhecimento que a doutrina espírita traz pra gente, ela nos desperta para a necessidade da aquisição dos valores reais que vão compor o nosso patrimônio espiritual. As virtudes, a moralidade, a inteligência, né? A empatia, os valores que a gente vai carregar como patrimônio espiritual, tudo que a gente leva conosco para a nossa vida espiritual, como nossa verdadeira propriedade. Mas até que a gente supere as nossas imperfeições, as nossas inferioridades, a gente ainda vai precisar passar pelos desafios da educação dos sentimentos, da educação da inteligência, educar aquelas tendências negativas, instintos inferiores que se manifestam ali da nossa natureza animal, porque ainda estamos mais próximos da nossa natureza animal do que da natureza espiritual. E a aproximação dessa natureza espiritual exige um esforço permanente, contínuo, né? É a grande luta para vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, né? Então, essa batalha entre bem e mal, luz e sombra, ela é inevitável e ela está dentro. Esse combate não está fora, está dentro. Lembrando sempre de que o bem é tudo que nos aproxima da lei de Deus, quando cumprimos a lei de Deus. E é assim, nesse caminho, que a gente vai conseguir conquistas espirituais mais amplas. E Jesus nos deu um roteiro muito seguro para a gente caminhar no sentido dessas conquistas espirituais. Ele nos deu um roteiro para que a gente transforme as nossas sombras em luz, em uma lição inesquecível registrada pelo evangelista Mateus no capítulo 5, que eu acho que todos nós conhecemos. O capítulo das bem-aventuranças, que é lindíssimo. Não vou ler aqui porque o nosso tempo já está decorrendo. Então, em todo esse capítulo, meus amigos, Jesus nos dá um roteiro seguro e infalível. Jesus diz que somos a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, ele oferece esse roteiro infalível para que a gente possa brilhar nossa luz sob as sombras que ainda carregamos. Então, Jesus nos ensina nesse capítulo 5. Depois, por favor, leiam, né? E quem já leu, releia, porque vale sempre a pena. Jesus nos ensina ali o processo de ascensão do espírito, um convite a nos conhecermos para além da vida material, para nos tornarmos criadores de nosso céu interior. Então, meus irmãos, façamos brilhar a nossa luz, porque nós somos filhos da luz. A nossa origem é luz e o nosso destino também. Que Jesus nos abençoe. Tirei aqui antes do tempo.